Em meio a um deserto muito grande, lutas diárias com os bebês indo para o hospital e a vida toda tumultuada, alguns pensamentos passavam à minha cabeça, né? E aí? Será que Deus vai enviar alguém, uma mulher de Deus disposta a assumir o marido, a assumir os filhos e a querer formar uma família novamente? Apesar de ser um tempo bem maior de viuvez, foram quase 12 anos, foram tempos muito difíceis, parecia intermináveis. E eu chorava muito, teve uns momentos de euforia, e o meu marido fazia muita falta. Sem querer, eu fui voltando para o mundo de uma forma tão sutil e não me dando conta de que eu estava me afastando dos caminhos do Senhor. Bom, e aí aparece a Sueli, com uma história muito semelhante, né? Ela começou a me ajudar de uma forma que outras pessoas não estavam conseguindo me ajudar. A Sueli começa a aparecer como alguém que estaria sendo enviado por Deus. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso conhecer melhor essa mulher. Mas como eu sei que não há dor que dure para sempre, Deus teve misericórdia de mim e me fez conhecer um homem lindo. Ele veio com seu jeitinho gentil, calmo, trouxe paz no meu coração e eu pude ver que Deus se importa comigo. Deus pôde estar começando a restaurar tudo isso com o Gledson. Eu pude ver o homem sensato que ele é, tranquilo, equilibrado. Ele é tão gentil, ele abre até a porta do carro, gente. E aí depois de alguns dias conversando, a gente decide se encontrar para se conhecer, para conversar, para entender um pouco mais da história um do outro, mas aí olho no olho. E só que nesse dia foi muito turbulento. Foi um dia em que o Samuel estava na UTI e ele passou muito mal naquele dia. E foi um dia muito tenso para ele. Então, como ele não poderia vir, eu sugeri que se eu pudesse ir ao encontro dele. Eu não tinha marcado um encontro com uma mulher qualquer. Percebi que eu tinha marcado um encontro com uma guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher linda, por fora, mas muito mais por dentro. Um ser humano que me surpreendeu naquele dia. Não só por conta do relacionamento que a gente estava iniciando, mas se mostrou um ser humano a parar tudo o que estava fazendo para vir me acolher. E como nós não podíamos nos encontrar em lugares públicos pelo pouco tempo da viuvez dele, o único lugar que nos veio à mente foi no estacionamento do shopping Marília. E ele, todo gentil, passa numa lojinha de conveniência e chega no carro com uma garrafinha de água, um chocolate preto e um branco e um chá gelado. E aí ele entra no meu carro, a gente dá um abraço e ele fala: muito obrigada por esse abraço, eu estava precisando disso. E aquilo foi tão precioso, foi tão único na nossa vida, foi muito singular. E conversamos muito, rimos e foi momentos assim de poder sentir um pouquinho do outro. E ele me convidou para um outro encontro para que eu conhecesse a mãe dele, porque ela era a pessoa que estava ajudando ele nesse período difícil. E nesse dia eu conheci a Malu e o Samuel estava hospitalizado. E daí, ao término do café, nós fomos para o hospital para conhecer o Samuel. E foi muito diferente, muito emocionante tudo isso para mim. E não é que minha mãe gostou dela? E não bastando conhecer a mãe dele, ele quis que eu conhecesse um casal de pastores que eram o seu discipulador. Pois não é que eles gostaram dela também? Eu achei naquele momento que essa branquela estava indo longe demais. E comecei a achar que esse negócio era de Deus, hein, gente? E aí depois desse tempo, a gente se conhecendo, a gente estabelece um propósito de oração, de jejum, de busca de Deus, para ver se o que estava acontecendo não era algo para suprir as nossas carências. A Sueli me levou a orar mais nesse tempo por conta desse propósito, a ter mais intimidade com Deus. E depois de quase 3 meses a gente anuncia o namoro, porque a gente entendeu que Deus estava nesse negócio. E uma das coisas que Deus confirmou
eu comentando com o Glédio que há um tempo atrás eu havia recebido uma profecia de que eu teria um filho chamado Samuel. E isso tem se confirmado. E depois, mediante a isso, eu também quis conversar com pessoas importantes. Pessoas da minha família, a família do meu primeiro marido, que são importantes para mim, são pessoas que eu considero. E eu pude repartir com eles o momento que nós estávamos vivenciando. Fui falar também com o líder do meu trabalho e todos eles muito emocionados, sentindo paz em todo momento das nossas falas. Estava fluindo o nosso relacionamento, estava muito bacana e eu começo a pensar, será que a Sueli estava pronta para o papel de esposa, mas não só para o papel de esposa, porque Samuel e Maria Luísa também faziam parte do pacote. Então ela precisaria estar pronta para o papel de mãe. Brota uma esperança no meu coração. Aí eu começo a me ver novamente com Deus podendo restaurar a minha casa, podendo me fazer se tornar esposa novamente e mãe agora. É o tempo oportuno de Deus. O Kairós de Deus chegou. O Kairós de Deus, ele só realiza na vida da gente quando ele vê que está tudo pronto. E eu vejo que esse momento eu estava pronta para ser esposa novamente e para me tornar mãe. Algo novo, inédito na minha vida. A Su morando aqui em Pompeia, eu morando em Marília, como é que a gente fazia para orar? Então a gente orava por telefone. Todo final de noite a gente tinha o nosso tempo. E uma oração muito específica que a gente fez foi para que Deus gerasse no coração dela a maternidade, né? O dom da maternidade, já que ela não tinha gerado os bebês. E de forma muito natural eu começo a perceber que isso estava acontecendo. A Su estava se tornando, a Su estava vestindo a roupa de mãe. E Deus começa a me mostrar que eu jamais ficaria abandonado, que no tempo dele, ele ia colocar e colocou uma mãe e uma esposa para ajudar a cuidar da nossa família. E aqui estamos nós, casados com a graça de Deus. Deus pôde restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa casa e isso tem sido especial demais, gratificante demais, porque nós temos um Deus que nos surpreende e que é muito prazeroso servir a esse Deus e amar esse Deus. O sentimento que está no nosso coração é de muita gratidão. Primeiro, gratidão a Deus, porque um dos textos que eu mais tenho me apoiado nesse tempo todo é aquele que diz assim, que Deus nos fala: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou contigo. Então, a gratidão a Deus é algo que todo dia tem vindo à tona na nossa vida, porque não tem nos faltado nada, não tem me faltado nada. Para a Su também, Deus está restaurando a família dela junto com a minha família, nós estamos formando uma nova família. Gratidão a Deus por tantas pessoas que têm nos apoiado, apesar sim de ser recente, o início dessa história na minha vida. Mas a gente tem tido apoio de muita gente madura, de muitas pessoas de Deus, e não tem faltado confirmação que essa nossa união foi sim planejada por Deus. E uma coisa muito preciosa também diante de tudo isso são o Samuel e a Maria Luísa, que a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor e eles são a herança do Glédio e agora a minha também. Pessoas amadas nos auxiliando, nos apoiando, como a minha sogra, que tem sido uma guerreira, uma senhora que tem apoiado tremendamente a vida do Glédio e agora a minha também. Esse respaldo da família dele, da minha família, é muito precioso para que essas crianças se tornem os filhos perfeitos que Deus quis para nós. O Senhor está realizando um milagre diário nas nossas vidas e na vidinha deles também.
E isso alegra muito o nosso coração, de saber que essa luta ainda não acabou, mas que nós temos um exército de pessoas, de irmãos em Cristo, de pessoas bem próximas, outras não tão próximas, mas que têm orado por nós, orado pela vida deles. Eu tenho brincado com a Su e com algumas pessoas que Deus deve ter olhado lá de cima do seu trono, deve ter olhado para baixo e pensado assim: esse rapaz está precisando de alguém. Se esse rapaz continuar desse jeito, não vai dar muito certo não. Mas ele deve ter olhado para o outro lado e pensado assim: essa loirinha está precisando de alguém na vida dela também, porque ela também está batendo cabeça sozinha. E Deus pensa, né, na sua soberania, no tempo dele, e o tempo dele é melhor que o nosso, a vontade dele é melhor que a nossa. Então eu imagino que Deus olhou para os dois e falou assim: eu acho que eu vou juntar esses dois, porque com Deus a nossa união com certeza daria certo e está dando certo. Então a gente quer agradecer muito às nossas igrejas, a gente quer agradecer aos nossos amigos, agradecer amigos novos. Eu ganhei bons e preciosos amigos, eu imagino que a Su também. Então agradecer aos amigos, ao pessoal do trabalho e a Deus principalmente, porque sem esse poderoso Deus de amor, a gente não conseguiria formar e restaurar nossas famílias novamente. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Que fim nada, nossa história tá só começando. I wanna stand here with you in the sunshine. Oh, and even if it rains, I know we won't mind. I've been waiting to be here together. Field of forever, and I think you should know. I wanna stand here with you in the sunshine. Oh, and even if it rains, I know we won't mind. I've been waiting to be here together. You and me in a field of forever.